Olá, minha rainha. Bem-vinda a este espaço que mudará completamente a forma como você entende o desejo masculino e, acima de tudo, o seu próprio poder. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é uma teoria barata de revista, não é manipulação tóxica, não é se fazer de difícil como suas amigas diziam no ensino médio. Não, meu amor, isto é neurociência pura aplicada ao comportamento humano e especificamente ao cérebro masculino. Vou revelar algo que fará com que tudo, absolutamente tudo, na sua vida amorosa faça sentido. Se você já se sentiu como se um homem a estivesse ignorando, dando-lhe migalhas de atenção, procurando-a apenas quando lhe convém, desaparecendo depois de tanta intensidade, fique até o final. Vou revelar o segredo mais bem guardado sobre como a mente masculina funciona quando uma mulher desaparece estrategicamente do seu radar. E não estou falando de joguinhos baratos. Estou falando do efeito buraco negro. E acredite em mim quando digo que depois de entender isso, você nunca mais correrá atrás de um homem que não a valoriza. O que acontece quando você persegue? Deixe-me começar contando algo que vivi anos atrás, quando estava no início da minha carreira como terapeuta. Uma mulher espetacular de 52 anos, bem-sucedida, elegante e com uma energia magnética, veio ao meu consultório. Ela estava arrasada porque o homem com quem namorava havia 6 meses começara a ignorá-la. Ele tinha 49 anos, era divorciado, ocupava um bom cargo executivo e, a princípio, a procurava todos os dias. Mandava mensagens, a convidava para jantar, a fazia se sentir a mulher mais desejada do planeta. Mas, de repente, do nada, ele começou a espaçar as mensagens, cancelar planos, dizer que estava ocupado, que tinha muito trabalho. Sabe, as desculpas clássicas. E ela, minha querida, fez o que muitas mulheres fazem quando sentem que estão perdendo alguém. Começou a correr atrás dele. Mandava mensagens perguntando se ele estava bem, sugerindo programas, oferecendo-se para vê-lo sempre que fosse conveniente para ele. Ela praticamente se tornou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, esperando por qualquer migalha de atenção dele. E sabe o que aconteceu, minha querida? Quanto mais disponível ela se tornava, mais ele se distanciava. É como se o interesse dele fosse inversamente proporcional à disponibilidade dela. E isso não é coincidência. Existe uma explicação neurológica fascinante para isso que vou explicar agora mesmo. A neurobiologia do desejo. Veja bem, o cérebro masculino é programado para a conquista, para a caça. E quando digo isso, não estou sendo sexista ou antiquada. Estou falando de biologia evolutiva. Por milhões de anos, os homens desenvolveram circuitos neurais específicos relacionados à busca, à perseguição, à conquista de objetivos que exigem esforço. E isso é ativado por uma substância química da qual você certamente já ouviu falar: dopamina. A dopamina, minha querida, é o neurotransmissor do desejo, da motivação, da antecipação. Não é o neurotransmissor do prazer em si. Essa é uma ideia errada bastante comum. A dopamina é o que é ativado na busca pelo prazer, no caminho para alcançar algo que desejamos. E aqui está a chave para tudo. Ouça com atenção, porque isso é ouro puro. A dopamina aumenta quando há incerteza, quando existe um objetivo que exige esforço, quando algo valioso está fora do nosso alcance imediato. Mas quando algo ou alguém está completamente disponível, quando já o temos, quando não há mistério ou desafio, os níveis de dopamina despencam. E com eles, o interesse, o desejo, aquela sensação de estar apaixonado ou fisgado. Então, meu amor, pense bem nisso. Quando você está sempre disponível para um homem, quando responde às mensagens dele,
dele instantaneamente, quando cancela seus planos para vê-lo, quando basicamente diz a ele, com cada ação, que ele é sua prioridade absoluta e que ele pode tê-la quando quiser, você está matando a dopamina dele, eliminando a incerteza, o desafio, a conquista. E o cérebro primitivo dele interpreta isso como se ele já tivesse te conquistado, como se você já fosse dele, como se ele não precisasse mais se esforçar e, portanto, ele perde o interesse. Não é que ele seja necessariamente um homem mau, embora muitos sejam, e você precisa saber como identificá-los. Mas até mesmo os homens bons são neurologicamente programados para valorizar mais aquilo pelo qual precisam trabalhar. O que é o efeito buraco negro? E é aqui que entra o efeito buraco negro, minha rainha. E prometo, isso vai mudar a sua vida. Um buraco negro no espaço, caso você não saiba, é um fenômeno tão denso, tão massivo, que sua gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Tudo que se aproxima do seu horizonte de eventos é inevitavelmente atraído para dentro. Mas aqui está a parte interessante e paradoxal, o que torna essa metáfora perfeita para o que estou prestes a lhe ensinar. Um buraco negro não persegue nada. Ele não corre atrás de estrelas implorando para que se aproximem. Ele não envia mensagens perguntando por que elas estão se afastando. Um buraco negro simplesmente existe em seu poder, em sua massa, em sua densidade, e tudo o mais é atraído para ele pela força de sua própria gravidade. Quando um homem te ignora, quando começa a se afastar, quando te dá migalhas de atenção, sua reação instintiva provavelmente é tentar se aproximar, lembrá-lo da sua existência, mostrar o quão maravilhosa você é, ser mais disponível, mais receptiva, mais acessível. E isso, meu amor, é exatamente o oposto do que você deveria fazer. Porque nesse momento você se torna uma estrela perseguindo um planeta que está se afastando. E isso quebra todas as leis da atração. O que você precisa fazer é se tornar o buraco negro. Você precisa se retrair, precisa desaparecer do radar dele. Você precisa criar um vazio tão poderoso, tão magnético, tão inexplicável, que o cérebro dele não tenha outra escolha a não ser ficar obcecado por você. Não é joguinho, é amor próprio. Agora, e isso é super importante que você entenda, minha rainha. O efeito buraco negro não é ignorá-lo por despeito. Não é se fazer de difícil de uma forma superficial. Não é um joguinho barato de poder onde você sofre em silêncio esperando que ele reaja. Não. Isso é muito mais profundo e muito mais poderoso do que isso. O efeito buraco negro é um ato de amor próprio radical, uma declaração do seu próprio valor, um recolhimento literal para o seu próprio centro de gravidade, decidindo que sua vida, sua energia, seu tempo e sua atenção são valiosos demais para serem desperdiçados esperando por migalhas de alguém que não a prioriza. Deixe-me explicar a psicologia por trás disso, porque quero que você entenda não apenas o que fazer, mas por que funciona, o que acontece no cérebro dele. Quando você desaparece estrategicamente da vida de um homem que a estava ignorando, várias coisas acontecem simultaneamente no cérebro dele. Primeiro, o padrão de disponibilidade que a mente dele considerava garantido é quebrado. O cérebro reptiliano, aquela parte ancestral que responde a padrões e rotinas, de repente percebe que algo mudou. Você não está mais lá para responder às mensagens dele. Você não está mais disponível quando ele decide aparecer. Você não é mais aquela constante previsível na vida dele. E isso, meu bem, dispara todos os alarmes dele. Segundo, o que nós, em psicologia, chamamos de princípio da escassez é ativado. Os seres humanos valorizam mais aquilo que percebem como escasso, difícil de obter, potencialmente perdível. Quando você estava sempre disponível, ele a percebia como abundante, como algo que sempre estaria lá. Mas quando você desaparece, quando se torna escassa, quando sua atenção deixa de ser garantida, seu valor percebido na mente dele dispara automaticamente.
É economia emocional básica, minha rainha. A oferta diminuiu e a demanda permaneceu a mesma, então o preço subiu. E você não é um produto, claro que não, mas o cérebro primitivo dele opera de acordo com essas regras ancestrais de sobrevivência e reprodução. Terceiro, e isso é fascinante, o que os psicólogos chamam de reatância psicológica é ativada. Reatância é uma resposta emocional que experimentamos quando sentimos que nossa liberdade de escolha está ameaçada, ou quando algo que tínhamos disponível de repente se torna indisponível. É aquele impulso irracional que nos faz querer ainda mais intensamente justamente aquilo que acabamos de perder ou aquilo que está nos escapando. Pense em quando uma criança é proibida de ter um brinquedo. De repente, aquele brinquedo se torna o mais desejado do mundo. Bem, o mesmo acontece com os homens. Embora, claro, eles não sejam crianças, o cérebro primitivo deles reage de forma semelhante. E em quarto lugar, aqui está o mais poderoso de tudo. Quando você desaparece e se concentra genuinamente em si mesma, algo mágico acontece com a sua energia. Você começa a brilhar de forma diferente, a andar de forma diferente, a falar de forma diferente. Você se reconecta com o seu próprio fogo interior, com aquela essência magnética que você sempre teve, mas que de certa forma se apagou enquanto você buscava a atenção dele. E os homens, meu amor, os homens têm uma antena especial para detectar quando uma mulher está sob o controle deles. É como se eles pudessem sentir aquela segurança, aquela plenitude, aquela energia de eu não preciso de você, mas escolho compartilhar minha vida com você se você decidir estar à altura disso. E isso é irresistível para eles. A história da executiva. Vamos voltar à mulher no meu consultório, aquela executiva espetacular de 52 anos. Depois que ela chorou durante toda a sessão, eu lhe perguntei algo que a deixou sem palavras. Eu disse: por que você está implorando pela atenção de um homem que claramente não a valoriza? Onde está aquela mulher poderosa que dirige uma empresa, que toma decisões importantes todos os dias, que é admirada por tantas pessoas? Ela me olhou com os olhos marejados e me disse algo que jamais esquecerei. Sinto que, se eu não entrar em contato com ele, se eu não lembrá-lo de que existo, ele vai me esquecer completamente. E ali estava a minha rainha. Ali estava o medo mais profundo que muitas de nós temos, o medo de sermos esquecidas, de não sermos suficientes, de que, se não buscarmos ativamente o amor, ele nos escapará. Eu lhe disse: meu amor, o amor verdadeiro, o desejo genuíno, a atração real não se cultiva perseguindo ou implorando. Cultiva-se com autoestima, com mistério, com uma vida tão plena que qualquer homem se sentiria sortudo por ser convidado a fazer parte dela. E ali mesmo, naquela sessão, elaboramos sua estratégia de buraco negro, os 30 dias de transformação. Pedi a ela que fizesse algo radical, desaparecer completamente da vida dele por 30 dias, sem mensagens, sem ligações, sem curtidas nas redes sociais, sem stories que indiretamente o fizessem saber que ela estava pensando nele. Desaparecer. E mais importante, preencher esses 30 dias com atividades que a reconectassem consigo mesma. Ela retomou as aulas de yoga que havia abandonado, inscreveu-se em uma oficina de pintura que sempre quisera fazer, organizou jantares com as amigas, dedicou-se mais intensamente ao trabalho, começou a fazer caminhadas matinais, comprou roupas novas que a faziam se sentir sexy e poderosa. E sabe o que aconteceu, minha rainha? Depois de 12 dias, apenas 12 dias, ele mandou uma mensagem casual, perguntando como ela estava, comentando algo trivial. Ela, seguindo minhas instruções, não respondeu. 3 dias depois, outra mensagem, desta vez um pouco mais interessada, perguntando se estava tudo bem, se algo havia acontecido. Ela ainda não respondeu, e então, no 19º dia de seu desaparecimento, ele ligou para ela.
Ligou diretamente, algo que não fazia há semanas. Deixou uma mensagem de voz dizendo que sentia saudades, que estava pensando nela, que queria vê-la. Ela esperou mais 2 dias antes de responder. E quando respondeu, foi com uma calma e confiança que ele nunca tinha visto nela. Disse que estivera muito ocupada, que estava numa fase linda da vida, focada em si mesma, e que se ele quisesse vê-la, teria que marcar uma consulta na agenda dela, porque ela não estava mais disponível a qualquer hora. A mudança na dinâmica foi radical. Ele começou a cortejá-la novamente, a procurá-la, a lutar pela sua atenção, porque o cérebro dele, meu amor, o cérebro dele tinha experimentado algo terrível, a possibilidade real de perdê-la. E essa possibilidade reativou tudo: seus circuitos de dopamina, toda a sua neurologia da conquista, todo o desejo que estava adormecido enquanto ele presumia que ela sempre estaria lá, esperando por ele. Para quais homens isso funciona? Agora, quero que você respire fundo comigo, porque vou lhe dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa gravar no seu coração. O efeito buraco negro não serve para reconquistar qualquer homem. Não é uma varinha mágica que transforma um idiota em um príncipe encantado. Se um homem é genuinamente narcisista, se ele tem padrões de abuso emocional, se ele é emocionalmente indisponível devido a traumas ou patologias, nenhuma estratégia vai mudar isso. E nós não queremos que isso mude, minha rainha, porque esse não é o seu trabalho. Seu trabalho não é consertar homens quebrados. Seu trabalho é brilhar com o seu poder e atrair homens que já estão emocionalmente disponíveis, que já sabem valorizar uma mulher, que já estão prontos para um relacionamento de verdade. O efeito buraco negro funciona principalmente em 2 cenários. Primeiro, com homens que têm um bom coração, mas que se tornaram complacentes, que caíram na armadilha do conforto, que davam a sua presença como garantida porque você sempre estava lá. Esses homens, quando sentem a sua ausência, quando enfrentam a possibilidade real de perdê-la, despertam e percebem o que tinham. Segundo, funciona como uma ferramenta de diagnóstico infalível. Se você aplicar o efeito buraco negro e um homem não reagir, se ele nem sequer notar sua ausência, se ele seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, então, meu amor, aí está a sua resposta. Aquele homem não estava apaixonado por você. Aquele homem não a valorizava de verdade. E o universo está lhe fazendo um favor ao lhe mostrar isso claramente para que você possa fechar essa porta e abrir espaço para alguém que realmente a mereça. Como os homens processam emoções. E aqui eu quero que você entenda algo fundamental sobre a diferença entre homens e mulheres em relacionamentos, porque isso é a chave para entender por que o efeito buraco negro é tão poderoso. As mulheres, em geral, processam as emoções em tempo real. Quando algo dói, sentimos imediatamente. Quando sentimos falta de alguém, sabemos instantaneamente. Nossa neurologia é projetada para a conexão emocional imediata, para a empatia, para o vínculo. Os homens, por outro lado, têm o que eu chamo de processamento emocional retardado. Eles não sentem as coisas no momento. Eles sentem depois, às vezes muito depois. Um homem pode terminar um relacionamento e se sentir bem por semanas, achando que tomou a decisão certa. E então, de repente, 2 meses depois, percebe o que perdeu e entra em pânico. Isso tem a ver com a estrutura do cérebro deles. O córtex pré-frontal masculino, responsável pelo raciocínio lógico e pela inibição de respostas emocionais impulsivas, é muito ativo. Então, quando você desaparece, a primeira reação deles não é emocional. É racional. Eles pensam, bem, ela não está mais me procurando. Provavelmente está ocupada, perdeu o interesse ou algo assim. E seguem em frente com suas vidas. Mas aqui está a parte fascinante, minha rainha. É aqui que a neurologia joga a seu favor. Depois de um tempo, geralmente entre 1 e 3 semanas, o cérebro emocional deles começa a processar sua ausência.
Eles começam a sentir sua falta sem saber por quê. Começam a pensar em você em momentos aleatórios. Veem algo que os lembra de você e sentem uma pontada no peito. A dopamina deles, que estava baixa porque eles te davam como garantida, começa a subir novamente, porque agora você representa incerteza, mistério, algo que eles potencialmente perderam, o erro mais comum. E aqui está algo que as mulheres fazem errado o tempo todo. Quebramos o efeito buraco negro cedo demais. Sentimos aquela ansiedade de não saber nada sobre ele, aquela vontade de checar se ele sente nossa falta, aquele medo de que, se não o lembrarmos da nossa existência, ele se esqueça de nós. E então enviamos uma mensagem simples, Oi, tudo bem? E com essa mensagem, com esse simples ato de quebrar o silêncio, você destrói todo o trabalho que sua ausência vinha fazendo no cérebro dele. Porque você mostra a ele que estava pensando nele, que sentiu sua falta, que seu desaparecimento não foi real, mas um jogo. E o cérebro dele imediatamente te recategoriza como disponível, como conquistada, como alguém que não representa um desafio. É por isso, minha rainha, é por isso que o efeito buraco negro exige algo que muitas mulheres não têm ou não praticam o suficiente: disciplina emocional. Você precisa ser capaz de sustentar sua ausência, mesmo quando cada célula do seu corpo implora para que você entre em contato com ele. Você precisa ser capaz de ver as histórias dele nas redes sociais, caso não o tenha bloqueado, o que em alguns casos é a melhor coisa a fazer, e não reagir. Você precisa ser capaz de ouvir que ele foi a tal lugar ou que estava com tal pessoa e não sentir a necessidade de se inserir na vida dele. Porque cada vez que você resiste a esse impulso, cada vez que você sustenta sua ausência com dignidade e força, você está permitindo que o efeito buraco negro faça seu trabalho na psicologia masculina dele. Os erros mais comuns. Vamos falar sobre os erros mais comuns que vejo quando as mulheres tentam aplicar o efeito buraco negro, porque quero que você faça certo se decidir usá-lo. O primeiro erro é aplicá-lo sem uma conexão genuína prévia. Se você saiu com um homem uma vez ou trocou 3 mensagens e já quer usar a técnica do buraco negro, é inútil. Ele nem te conhece o suficiente para sentir sua falta. O efeito buraco negro funciona quando já existe uma conexão real, quando um vínculo foi formado, quando ele já te conhece, já valorizou coisas em você, já experimentou sua companhia e por algum motivo começou a presumir que você estará sempre disponível. O segundo erro é usá-lo como punição ou por ressentimento. Se você desaparecer com raiva no coração, se a cada dia que passar sem contatá-lo, você ficar remoendo o quão mal ele se comportou, se você ficar obsessivamente checando se ele entrou em contato, então não é um verdadeiro buraco negro. É apenas um jogo de poder que você eventualmente vai quebrar, porque não é sustentável com essa energia. O verdadeiro efeito buraco negro vem da paz interior, de um foco genuíno em si mesma, da compreensão profunda de que você está bem com ou sem ele, e que seu desaparecimento não é para puni-lo, mas para honrar a si mesma. O terceiro erro, e este é enorme, minha rainha, é não preencher esse tempo com a sua própria transformação. Se você desaparecer, mas passar o tempo em casa sofrendo, comendo sorvete enquanto assiste a dramas românticos e o stalkeando nas redes sociais, você não está criando um buraco negro, você está criando um vazio negro da sua própria miséria. Seu tempo longe deve ser um tempo de crescimento pessoal, de se reconectar consigo mesma, de fazer coisas que a façam se sentir viva, poderosa, magnética. Porque quando ele finalmente reaparecer, e acredite, se houve uma conexão real e se ele for emocionalmente capaz, ele reaparecerá, você precisa ser uma versão melhorada de si mesma, não uma versão diminuída esperando que ele a resgate da sua tristeza. O quarto erro é quebrar o buraco negro cedo demais. Já mencionei isso antes, mas vou explicar melhor, porque é
crucial. A maioria das mulheres não aguenta mais de uma semana sem contato. Uma semana, meu amor, quando o cérebro masculino precisa de pelo menos 2 ou 3 semanas para começar a processar emocionalmente a sua ausência. Então, quando você quebra o silêncio depois de 5 ou 6 dias, pouco antes do cérebro dele entrar em modo de alerta, você joga fora todo o trabalho que sua ausência estava fazendo. Se você vai usar o efeito buraco negro, comprometa-se com pelo menos 30 dias de zero contato, 30 dias completos. E se ele não entrar em contato com você nesses 30 dias, estenda o período indefinidamente, porque aí está a sua resposta. O quinto erro é responder imediatamente quando ele finalmente entrar em contato, porque ele vai entrar em contato. Se houver uma conexão real e ele for emocionalmente capaz, ele entrará em contato. E quando isso acontecer, seu primeiro impulso será responder imediatamente, porque você esperou por esse momento durante semanas. Mas se você responder instantaneamente, mostrará a ele que estava esperando, que seu desaparecimento não foi genuíno, que você ainda está disponível para ele. E isso novamente destrói o efeito. Quando ele entrar em contato, leve o seu tempo para responder. Se ele mandar uma mensagem na terça-feira de manhã, responda na quarta à noite. E quando responder, faça-o com calma, não com ansiedade. Nada de mensagens longas explicando onde você esteve ou o que esteve fazendo. Apenas uma mensagem simples, carinhosa, mas não efusiva, que basicamente diga: oi, tudo bem? Tenho estado muito ocupada com a minha vida. E o sexto erro, provavelmente o mais sutil, mas o mais importante, é confundir o efeito buraco negro com o distanciamento emocional permanente. Porque veja bem, minha querida, uma coisa é se retirar estrategicamente quando um homem está te ignorando ou te dando como garantida. Outra coisa bem diferente é usar o distanciamento emocional como forma de se relacionar. Algumas mulheres aprendem sobre o buraco negro e pensam que a chave para o desejo masculino é ser sempre distante, sempre misteriosa, nunca vulnerável, nunca disponível. E isso não é intimidade, é armadura emocional. Quando um homem demonstra com ações consistentes que te valoriza, que está comprometido, que te prioriza, então é hora de baixar a guarda e permitir uma proximidade real. O efeito buraco negro é uma ferramenta de diagnóstico e correção, não um estilo de vida. As 3 señales infalíveis. Agora, como te prometi ao início, vou revelar-te as 3 sinais infalíveis de que o efeito buraco negro está funcionando e de que ele está prestes a procurá-la desesperadamente. Primeiro sinal, ele começa a aparecer em lugares onde sabe que você poderia estar. Se tem amigos em comum, de repente vai se tornar mais presente em reuniões sociais. Se vão ao mesmo ginásio ou frequentam os mesmos lugares, você vai começar a encontrá-lo mais seguido. Isso não é coincidência, meu amor. É o subconsciente dele buscando maneiras de cruzar com você sem ter que admitir abertamente que está te procurando. Segundo sinal, ele vai começar a interagir com suas redes sociais de formas mais evidentes. Se antes ignorava suas histórias, agora vai dar like. Se antes não comentava nada, agora vai deixar algum emoji ou algum comentário casual. Está tratando de voltar a entrar no seu radar sem se expor demais, sem se arriscar a uma rejeição direto. É sua forma de dizer: ei, aqui estou, sigo existindo, você se lembra de mim? Terceiro sinal, ele vai usar intermediários. De repente, amigos em comum vão te comentar que perguntou por você, que mencionou algo sobre você, que parecia interessado em saber como você está. Isso é ele testando o terreno, tentando averiguar se ainda existe uma possibilidade com você, sem ter que se arriscar diretamente. Os homens, especialmente os que têm um pouquinho de orgulho, que são quase todos, têm muito medo da rejeição. Então, antes de te procurar diretamente, vão enviar seus sinais através de outras pessoas. Autoestima versus amor próprio. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar sobre algo super importante, minha rainha. Algo que não é discutido o suficiente. A diferença entre autoestima e amor próprio.
Autoestima é como você se sente em relação a si mesma, é a sua avaliação interna do seu valor. Amor próprio é como você se trata, são as ações concretas que demonstram que você se valoriza. Você pode ter uma autoestima relativamente alta, se sentir bem consigo mesma em geral e ainda assim aceitar um comportamento desrespeitoso de um homem porque não está praticando o amor próprio. O amor próprio diz: eu valho muito para ficar implorando por atenção. Eu mereço alguém que tenha certeza de que quer estar comigo. Eu não aceito migalhas de ninguém, não importa o quão bonito, bem-sucedido ou charmoso ele seja. O efeito buraco negro é essencialmente um ato radical de amor próprio, ou seja, você está dizendo com suas ações, não apenas palavras: eu sou valiosa, meu tempo é valioso, minha energia é valiosa e eu não vou desperdiçá-la com alguém que não me prioriza. E essa mensagem que você envia ao universo e ao seu próprio subconsciente tem um poder transformador que vai muito além de reconquistar um homem específico. Porque mesmo que esse homem nunca volte, mesmo que o efeito buraco negro não funcione com ele porque ele não era para você, o simples ato de aplicá-lo, de se respeitar o suficiente para se afastar de uma situação que não te honrou, te transforma em uma mulher diferente. Uma mulher mais forte, mais confiante, mais magnética. Seu poder em qualquer idade. Agora, quero fazer uma pausa para falar diretamente com minha audiência de mulheres entre 45 e 60 anos, porque sei que muitas de vocês estão pensando: Andréa, isso soa bem, mas eu já não tenho 20 anos, já não estou no meu melhor momento físico. Os homens da minha idade estão procurando mulheres mais jovens. Realmente posso aplicar o buraco negro e esperar que funcione? Minha rainha, deixe-me dizer algo com todo o meu coração. Sua idade não é uma desvantagem, é seu superpoder. As mulheres da sua idade têm algo que as mulheres de 20 anos não têm: maturidade emocional, experiência de vida, claridade sobre o que querem, confiança que vem de anos de se conhecer. Sim, seu corpo mudou. E daí? Seu corpo conta uma história linda de uma vida vivida, de experiências acumuladas, de sabedoria ganhada. E os homens maduros, os homens que realmente valem a pena, valorizam isso infinitamente mais que um corpo de 20 anos sem a profundidade que você tem. Além disso, deixe-me romper um mito que a sociedade nos meteu na cabeça, que as mulheres perdem sua sensualidade com a idade. Isso é uma completa mentira, meu amor. O verdadeiro sex appeal não vem de ter a pele perfeita ou o corpo de uma modelo. Vem de estar confortável na sua própria pele, vem de conhecer seu corpo e saber o que te dá prazer, vem dessa confiança tranquila de uma mulher que sabe quem é. E isso só vem com os anos. Por isso, há tantas mulheres de 50, 60, até 70 anos que são incrivelmente magnéticas, porque sua sensualidade não depende de cumprir com padrões externos, depende de sua conexão interna com sua feminilidade e seu poder. Então, quando você aplica o efeito buraco negro na sua idade, o faz desde um lugar de poder acumulado que uma mulher mais jovem simplesmente não pode ter. Você já sabe o que é bom e o que não é. Já passou por suficientes relacionamentos para reconhecer sinais de alerta de longe. Já está suficientemente estabelecida na sua vida para não precisar que um homem te dê estabilidade, só que agregue valor. Isso te faz incrivelmente seletiva e isso, paradoxalmente, te faz mais desejável, porque os homens sentem que para estar com você tem que passar um exame rigoroso e isso ativa todo o instinto de conquista deles. Mensagem final. Minha rainha hermosa, chegamos ao final desta jornada juntas. Espero de coração que tudo que compartilhei com você hoje tenha te dado claridade, tenha te dado ferramentas, tenha te dado esse empurrão que talvez precisava para recuperar seu poder.
O efeito buraco negro não é magia, não é manipulação. É simplesmente a decisão radical de se amar o suficiente para não aceitar migalhas de ninguém. É a decisão de se converter no centro magnético da sua própria vida e permitir que os homens orbitem ao redor da sua luz. Em vez do contrário, recuerde-me, amor. Sua idade não é uma limitação, é seu superpoder. Seu passado não define seu futuro. Suas decisões de hoje, sim. Não importa quantos anos tem, não importa quantas relações falharam, não importa quanto tempo esteve sozinha. Sempre, sempre é o momento perfeito para recuperar seu poder, para estabelecer novos padrões, para decidir que merece amor verdadeiro e nada menos. O desejo não expira com a idade, se aprofunda. Seu corpo não é um problema, é um mapa sagrado de experiências vividas. Sua sexualidade não está em declínio, está em sua expressão mais madura e poderosa. Sua capacidade de amar não diminui, se torna mais sábia, mais seletiva, mais valiosa. Então caminhe em seu poder, minha rainha. Caminhe sabendo que você é um presente, que qualquer homem estaria afortunado de estar com você, que não precisa perseguir ninguém, porque a mulher que você é, essa mulher magnética e poderosa, é naturalmente perseguida por homens de qualidade. Sua vida, minha rainha hermosa, é demasiado preciosa para desperdiçar rogando pelo amor de alguém que não te vê. Há homens neste mundo que vão te ver, que vão te valorizar, que vão te tratar como a rainha que você é. E enquanto esses homens chegam, enquanto o universo conspira para te trazer exatamente o que precisa, você se dedica a ser a melhor versão de si mesma. Não para eles, para você, porque você merece, porque sua felicidade não é negociável. Porque você é suficiente, completa, valiosa, exatamente tal como está neste momento. Te quero muito, minha rainha, e lembre-se, o melhor está por vir. E enquanto chega, desfrute este momento hermoso de se apaixonar por si mesma.